Fala galera, tudo certo? Olha só, terminou 4-0, o City ganhou do Fluminense e o troféu Me Engana Que Eu Gosto passou para as mãos dos Citizens pela primeira vez. Acho que 2023 é o ano que a gente tem que parar para pensar na importância desse campeonato. Afinal de contas, o jogo de hoje é mais uma, a mais recente prova, de que o futebol no mundo todo está rachado. Quem tem dinheiro, quem tem talento, quem tem estrutura, contra o resto. E a diferença é bem grande. Então eu pergunto para você, por que a gente precisa disputar o Mundial de Clubes? Pois é, antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê o seu curtir, o seu joinha pra gente, para fortalecer o nosso canal, o nosso espaço, que em 2024 virá ainda melhor. Olha só, eu não vou falar do jogo, muita gente já falou do jogo, tá muito claro, 4-0, não tenho que dizer, né? Uma vitória categórica do City. O Fluminense fez um esforço danado e não conseguiu, como o Santos não conseguiu, como né, o Palmeiras não chegou. O Palmeiras foi o que mais perto chegou. Eu não tenho os números aqui agora, mas o Palmeiras, desde o Corinthians, o Grêmio passou por isso aí, o Flamengo, que também jogou mais ou menos de igual para igual ali com o Real Madrid, aliás pro Liverpool, né, em algum momento, e acabou perdendo. O Grêmio foi quem enfrentou o Real Madrid. Mas olha, dos campeões recentes da Libertadores, o único que jogou mesmo, que chegou perto mesmo, se não fosse um azar do Luan, levaria o jogo para os pênaltis, foi o Palmeiras do Abel Ferreira. O resto, quase passaram vergonha todos, né? O Flamengo não passou vergonha, mas perdeu também de forma categórica, 2-0 e tudo mais. Mas o Flamengo pelo menos fez o goleiro do Liverpool trabalhar naquela oportunidade. Hoje, assim como tem sido frequentemente, os times dos outros continentes não são páreo para os europeus, mesmo quando esse europeu é o Chelsea, que mesmo quando ganha a Champions, ganhou do próprio City, né, o ano retrasado, ou ano passado, sei lá. O ano retrasado, né? Não fez não fez essa diferença ficar tão grande pelo clube que é. Não é exatamente, não tem o dinheiro do City, não tem o dinheiro do PSG, não tem a tradição do Real Madrid, não tem o peso do Real Madrid, não tem, né, o futebol talentoso do Liverpool. É um time com outra característica. E chegou, ganhou a Champions e tal, e foi lá para o Mundial e passou aperto com o Palmeiras. Foi um jogo de igual para igual. Dito isso, seja o Tigres do México, seja um time brasileiro, seja um time argentino, não tem dado para os sul-americanos, nem para os caras da CONCACAF, os outros nem chegam. Então, quando chegam também são trucidados. Então, acho que está cada vez mais claro na cabeça de todos nós que o tal do Campeonato do Mundo de Clubes é uma coisa que nasceu morta já, né? Ela não tem relevância nenhuma para o mundo do futebol. O que sustenta esse campeonato ao longo dos anos é a paixão sul-americana por esse campeonato. É a esperança que nós brasileiros, que os argentinos, de vez em quando aparece o equatoriano lá, um colombiano, mas é muito raro, tem sido mais brasileiros e argentinos mesmo. Quando alguém pinta numa final com o europeu, é um jogo só. A conversa é sempre a mesma. É um jogo só, qualquer coisa pode acontecer, alguém pode ser expulso, alguém pode fazer um gol contra. E aí é 4-0 no ano para o Barcelona contra o Santos, poderia ser 8. É um 4-0 hoje, que podia ser 5-6, contra um time que tem uma ideia de jogo própria, que tem uma beleza no jogo ali, né? Tem muita coisa envolvida no jogo do Fluminense, mas não é páreo. E o Palmeiras, quando chegou perto, perdeu. Então, não é possível hoje definir um campeão do mundo entre europeus e qualquer outro continente do mundo. Isso hoje ficou claro de novo. Os europeus decidem qual é o melhor time do mundo na UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Este é o verdadeiro campeonato mundial de clubes. E digo mais, essa coisa aí que a FIFA está inventando para os próximos anos vai ser também um troféu Me Engana Que Eu Gosto, com mais tempo para tomar mais tabela, para tomar mais tempo dos clubes, para fritar treinador, para queimar jogador, para a gente ficar falando sobre o nada, como a gente fala todo ano quando um brasileiro ganha a Libertadores, sobre o tal do Mundial. Esse Mundial
ele perdeu relevância porque a distância de dinheiro financeira, de estrutura, de política, de regulação do mercado do futebol, ela permitiu isso e vai piorar. Porque a tendência é que haja uma segunda rachadura nesse mundo do futebol. Uma rachadura entre os europeus, que é essa tal Superliga que está pintando. Que se sair do papel, vai criar uma outra elite que será inacessível aos seus satélites do próprio continente, e eles vão viver a vida deles lá, e o resto vai viver aqui. Talvez isso acabe definindo, né, se esses times fizerem isso mesmo, se a FIFA resolver puni-los, é uma briga grande, dos normais da Europa contra os outros times, aí pode dar jogo. Mas o campeão da Champions, se for City, Paris Saint-Germain não vai ganhar isso nunca, mas Real Madrid, próprio Barcelona, que hoje vive um momento difícil, mas é um grande time, pode se recuperar, o Bayern de Munique, o Liverpool. Se esses times chegarem à final de um Mundial de Clubes contra qualquer time sul-americano, a margem de erro é 4-0. O handicap, já que eu falo bastante de aposta, é de 4-0. Então eu pergunto para você, torcedor, para que perder tempo com isso? Os europeus não perdem tempo com isso. Tudo que a gente já viu essa semana, até de forma desrespeitosa dos ingleses em relação ao Fluminense e ao próprio campeonato, é a prova de que eles não estão nem aí para isso. Para eles o importante é ganhar a liga deles, que é a liga mais rica do mundo, portanto a mais difícil no viver deles ali, é a liga do local deles, né, do país deles, e a Liga dos Campeões, porque ali estão os grandes orçamentos do mundo do futebol, os grandes craques, os grandes técnicos, as grandes marcas do futebol mundial. Então aquilo para eles é o campeonato do mundo. O mundo para eles é aquilo. Como pro cara da NBA é o campeonato mundial de basquete. Eles são campeões mundiais, é isso que eles falam quando alguém ganha a NBA lá nos Estados Unidos. Porque ninguém fora dos Estados Unidos pratica aquele jogo. Até a regra é diferente. Né? A NFL pensa diferente, até por isso a NFL está expandindo os seus tentáculos para outros países, inclusive para nós aqui no Brasil, que deixa a gente muito feliz. Mas eles pensam um pouco diferente, eles querem incluir, porque a inclusão traz mais valor de mercado na cabeça deles. O futebol não, o futebol faz o contrário, eles querem excluir cada vez mais os mais pobres, os times com menos estrutura, os países com menos poder econômico, e a elite joga entre ela lá, e eles lá fazem o clubinho deles. Como foi no futebol no seu início, né? A gente está voltando ao final do século XIX, quando havia a cisão entre profissionais e amadores lá no Reino Unido, lá no comecinho do futebol. E isso é muito triste de ver. Que a gente não encontra mais um São Paulo e Milan, um São Paulo e Barcelona, e vai dizer, pô, dá jogo. A gente vai encontrar um Flamengo e Liverpool em 81 e vai dar jogo. Um Grêmio e Hamburgo e vai dar jogo. Um Corinthians e Chelsea e vai dar jogo. Poxa vida. Podemos usar outros exemplos com Boca, com Independiente, que já fez isso muitas vezes, Peñarol e tal, com times europeus, e daria jogo. Hoje não dá mais jogo. Não dá mais jogo. Muito por culpa nossa, mas bastante pela realidade. A realidade é essa. Então a realidade é que esse campeonato do mundo, da FIFA, ou que não seja da FIFA, ele não serve para nada. Ele não mede quem é o campeão do mundo, quem é o verdadeiro melhor time do mundo. Ele só expõe a desigualdade que hoje é uma imagem negativa do futebol, essa disparidade. Ela expõe isso. A FIFA expõe a sua maior ferida para o mundo ver todo ano. Então, sinceramente, eu com muita tristeza digo que esse é um campeonato que não tem relevância nenhuma. Pode ganhar quem ganhar, não vai mudar nada, não muda nada para eles e não deve mudar nada para a gente também. O torcedor do Fluminense tem que ficar orgulhoso, não é porque chegou lá e jogou e foi Fluminense, é bobagem. Porque ganhou a Libertadores. A nossa Copa do Mundo hoje é a Copa Libertadores. E ela é o torneio que todos deveriam tentar ganhar e vibrar por elas como acontece já hoje em dia.
que você acha disso tudo que eu falei? Falei muita bobagem? Comente aqui embaixo. Mande nos grupos de WhatsApp aí, eu quero gerar discussão com essa reflexão, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.